Vamos lá. Tema de hoje: o pouco com Deus é muito. Eu ouvi muitas vezes essa frase de minha mãe quando viva. Muitas vezes ela disse isso, repetiu isso. Diego, o pouco com Deus é muito. E realmente a ideia dessa frase, se nós entendermos a ideia dessa frase, realmente o pouco que nós temos com Deus será muito. A questão é que a gente vive num tempo em que muita gente não quer viver no pouco. Ele quer cada vez mais, sempre, sempre. É errado isso, pastor? Não, isso não é errado. A questão é que isso não tem controle. As pessoas não conseguem controlar. A gente viu aqui semana passada, nós falamos sobre isso. Nós vivemos um tempo no Brasil em que roubou-se e rouba-se tanto que eles acostumaram com isso. Não tinha mais limites. Os roubos, as coisas que foram feitas, os desfalques em agências governamentais, em empresas ligadas ao governo, o roubo que foi feito, o desvio de verba, de dinheiro, que se é feito na esfera federal, na esfera estadual, na esfera municipal, leva as pessoas a crer o seguinte: não tem um limite. Eu quero sempre mais, eu quero sempre mais, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, eu quero ser famoso, eu quero ser reconhecido, e acaba-se o limite. As pessoas, elas nunca estão satisfeitas com o pouco que têm. E entenda esse pouco. Nós vamos aprender um pouco sobre isso, inclusive hoje. Quero basear este estudo no tema da palavra de Deus, um texto que gosto muito, que está em Efésios capítulo 3, acompanha aqui no telão, versículo 20 e 21, um texto que eu repito sempre, você deve já estar gravado na sua cabeça. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Éfeso, ele trouxe este texto, porque se tinha alguém no passado que conhecia Deus, que entendia que o pouco que tinha com Deus era muito, esse foi o apóstolo Paulo. E ele escreve para a igreja de Éfeso dizendo o seguinte: nós temos um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. É incrível essa expressão. Infinitamente mais. Além daquilo que nós pedimos, além daquilo que nós pensamos, conforme o seu poder que atua em nós. E o poder de Deus, claro, está nas nossas vidas. Agora é óbvio, existe uma grande diferença entre ter muito e ter o suficiente. Como eu disse há pouco, esse limite que as pessoas não conseguem identificar nas suas mentes, leva-os a não entender o quanto é o suficiente. O que realmente eu preciso para viver uma vida abençoada nessa terra. Não, as pessoas não querem o suficiente, elas querem sempre mais. E por isso, por esse amor ao dinheiro, quando o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, ele diz: olha, toma cuidado, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o homem de hoje, o homem do século 21, ele é muito natural, no sentido físico, no sentido mental. Ele é muito descrente em relação à vida. Ele é muito descrente em relação a milagres, em relação àquilo que Deus é capaz de fazer. O verdadeiro cristão entende o que Paulo escreveu. Nós temos um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais, além do que nós pedimos e pensamos. Se nós baseássemos a nossa vida, a nossa fé cristã, só nesse texto, por certo nós seríamos muito mais abençoados.
Mas a questão é que nós temos um inimigo, e o inimigo de nossas almas, ele está sempre lutando, de alguma forma querendo nos iludir, para que a gente passe desse limite, para que a gente deseje sempre mais. Aliás, essa era a síndrome dele lá nos céus. Ele tinha uma posição de destaque, ele tinha uma posição dada por Deus. A Bíblia relata em alguns textos que ele era um querubim ungido, que ele tinha uma formosura, ele deveria ficar muito próximo ao trono de Deus, e o texto diz que por causa dessa proximidade, ele olhou e ele quis mais do que ele estava vivendo. Ele quis ser mais que Deus. E todo ser que existe nesta terra ou neste universo, que quer ser mais que Deus, esse acaba sendo menos e acaba sendo humilhado. Por isso que Jesus sempre disse: se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Jesus também disse: se você viver uma vida de humildade, humilhe-se, Deus te exalta. Exalte-se, Deus te humilha. Então, quando a gente entende que o pouco com Deus é muito, a gente entende, por exemplo, um texto aqui de Provérbios, capítulo 16, versículo 8, que diz assim: melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. E se você acompanha os noticiários de televisão, você vê aí hoje, a cada manhã, a Polícia Federal, 6 horas da manhã, bate na porta de muitas pessoas, levando-as presas, levando os seus bens, porque essa pessoa, ela acabou desviando, acabou roubando dinheiro. Conversando essa semana com um pastor, um rapaz, jovem inclusive, um jovem pastor, certa vez ele me perguntou: pastor, eu estava querendo ir para o Nordeste, conheci um pastor aqui na região, e ele gostou de mim, gostou do meu jeito, e eu queria ir lá para uma igreja que ele diz que tem no Nordeste. A igreja que ele tem aqui é uma igreja muito boa, uma igreja com instrumentos, com equipamentos, tinha até aquelas poltronas na igreja que ele tinha aqui e tal. E aí convidou para que eu com a família fosse para lá, ficar na igreja de lá. E aí nessa época ele me perguntou: o que o senhor acha? Eu falei: você quer ouvir mesmo a minha opinião? Ele falou: quero. Se bem que não valeu de nada, né? Mas eu disse para ele: você conhece a pessoa? Eu conheci aí faz 6 meses, tal. Você já puxou o histórico dessa pessoa? Não. A igreja é uma igreja nova, é uma igreja velha, é uma igreja que tem já uma atividade. Como é que é? Não, eu também não vi. Falei: então, são coisas que você tem que pesquisar para você depois não se arrepender. Por quê? Porque lá em 1970, e lá vai fumaça, quando meu pai vivo fazia campanhas, pregava e tal, nós morávamos em São Vicente, ele foi convidado para morar e dirigir uma igreja lá em Birigui, do lado de Araçatuba. E o pastor que o conheceu, que gostou muito dele, convidou ele, falou um monte, fez várias promessas. Meu pai voltou para São Vicente, botou a gente no ônibus, a mudança num caminhão, e tirou a gente da escola e vamos para lá. E nós passamos talvez um dos piores anos da nossa vida, porque chegando lá, tudo que o pastor falou, ele não cumpriu. Se Deus não tivesse levantado um outro pastor na época, para lá de Araçatuba, para ajudar a gente, talvez a gente não tivesse conseguido viver lá, teria que voltar para onde nós estávamos. E aí ele disse: poxa, pastor, obrigado, tal, realmente o senhor tem razão, tal. Beleza, moral da história: 2 meses depois, ele foi embora para lá. Aí depois de 4 ou 5 meses, eu o reencontrei agora, há pouco tempo, e eu perguntei: escuta, você já foi, já voltou? Ele falou: o cara foi preso, né? Então eu tive que voltar.
Como assim? Não, que o cara, ele era daquela facção do PCC, ele era o cara que cuidava lá no Nordeste. E aí ele se converteu. Aí ele se converteu e saiu da prisão. E aí ele virou pastor. Abriu uma igreja. A igreja dele era bonita, lógico, né? Tinha dinheiro, não sei de onde, mas tinha. E aquilo ali e tal, eu falei, pô, cara, ele falou, é bem que o senhor falou. Eu falei, pois é, cara, bem que eu falei. Nada como ter um pouco de experiência na vida, né? Aí eu falei para ele, então por que você me perguntou e não fez o que eu te falei? O que eu estou querendo te mostrar com isso? Que às vezes o pouco que você tem com Deus pode se tornar muito. Mas quando você começa a vislumbrar coisas, fala, não, pô, eu vou. Por quê? Eu entendi até a situação dele, porque ele é jovem, tem 30 anos, 30 e poucos anos. Mas a gente vive num tempo de impiedade, de pessoas que não conhecem a Deus, que o número de ímpios, e também de crentes ou de cristãos, que tem essa ideia, esse desejo de ficar famoso, de ficar rico, e começa a perder o sentido de valores da sua vida, tanto morais como espirituais, e é por isso que a gente está vivendo essa situação no mundo atual. A verdade da questão é que rico, pobre, gordo, magro, forte, fraco, grande, pequeno, essa questão de ser assim não importa muito. O que importa é o jeito que nós tratamos Deus na nossa vida, o jeito que nós entendemos Deus. Como disse Paulo, se Deus é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, ou seja, quando nós cremos num Deus vivo, quando nós praticamos sua palavra, meu irmão, é impossível Deus não nos abençoar. É impossível Deus não nos abençoar. O problema é que nós nunca estamos contentes. A gente sempre fica descontente com algumas situações. E interessante que, se você olhar na Bíblia, existem vários casos que provam. Eu posso falar de histórias atuais, mas eu quero falar de histórias bíblicas, que provam que o pouco que você tem, se você disponibilizar isso na presença de Deus, seja o teu talento, seja o teu dinheiro, seja o teu tempo, seja a tua vida, Deus é capaz de fazer infinitamente mais sobre você. Quero ler um texto com você, você que trouxe a sua Bíblia. Vamos ler juntos em 1 Reis, capítulo 17. Aliás, quero citar aqui enquanto você procura, Provérbios capítulo 15, versículo 16. Acompanhe, se você puder, aqui no telão enquanto você procura. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Ou seja, melhor ter pouco e viver em paz, do que ter muito e viver sofrendo, ou viver com medo. 1 Reis capítulo 17, óbvio, uma história que muitos cristãos conhecem. Estamos falando aqui de Elias. 1 Reis 17, versículo 7. O texto diz que algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Amém? Amém. Versículo 8. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Versículo 9. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Olha que interessante essa expressão, eu já falei sobre isso nesse ano, mas eu quero aqui relembrar. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida.
Versículo 10, baseado nessa palavra, ele foi. Quando ele chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Versículo 11, enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Versículo 12, mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Eu estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Versículo 13, Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Quem quer Elias? Quem quer Elias? Amém? O profeta. O que ele falou? Não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Versículo 14. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Lembre-se que eles estavam numa seca tremenda. Versículo 15. Ela olhou para ele e disse: você está pensando que você é quem? Senhor profeta Elias. Amém? Foi isso que ela disse? Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu, depois que ela fez conforme Elias lhe dissera, que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e sua família. Versículo 16, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Só até aí. Na tradução antiga da versão atualizada da Bíblia, o texto diz assim: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Na versão atualizada, desculpe, ficou assim: eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Aí vai Elias, chega na cidade, ele vê uma viúva, porque na época as viúvas elas tinham uma roupa característica. Ele olha para aquela mulher e ele fala: escuta, você pode me trazer uma água? E quando ela, sim, eu vou trazer, ele fala para ela: escuta, traz algo para eu comer também, um pedaço de pão, alguma coisa. E aí aquela mulher fala o seguinte: eu não tenho nada, eu só tenho um punhado de farinha, um pouquinho de azeite, estou catando aqui uns gravetos, vou fazer um pão, alguma coisa, um bolo, vou comer com meu filho e depois nós vamos morrer, porque não tem mais nada. Meu irmão, Deus fala para ele ir para aquela cidade, porque uma viúva de lá ia sustentar. Uma viúva que não tem nada vai sustentar o quê? É um negócio ilógico. Mas o pouco com Deus é muito. Quando eu e você cremos. Porque aquela mulher, quando ela ouviu a palavra do profeta, ela foi, imagina a cena. Uma mulher pegando farinha, azeite, colocando no fogo, preparando um pão ou um bolo, e o filho com fome, ela com fome, e ela pega aquilo que ela tem, a única coisa, um pouco de farinha, um pouco de azeite, prepara e leva para o profeta. Amém? Foi isso que aconteceu ou não foi? Só quem conhece Deus, o Deus que é capaz de fazer infinitamente mais, tem fé para isso. Porque quando você pega do pouco que você tem e reparte, quando você tem um coração abençoador, Deus te abençoa infinitamente mais. O texto diz que só foi ela
fazer conforme Elias falou, toma o seu bolo, o seu pão. Ela volta para casa e ela encontra bastante farinha, bastante azeite, e enquanto houvesse seca, aquela farinha, aquele azeite não se acabaria, porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Amém? Entende que o pouco com Deus é muito? Tem outros textos da Bíblia, quero ler com você. Você que trouxe a Bíblia em João, agora capítulo 6. Esse é um episódio muito conhecido, mas é sempre bom lembrar, né? João capítulo 6. Deus é bom. E é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. E o bom disso tudo é que Ele está conosco aqui nessa manhã. João capítulo 6, versículo 1. Diz que algum tempo depois Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. Versículo 2, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado. Versículo 3, então Jesus subiu ao monte, sentou-se com os seus discípulos. 4, estava próximo à festa judaica da Páscoa. 5, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Versículo 5, ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois Jesus já tinha em mente o que ia fazer. Versículo 7, Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Versículo 8, outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Versículo 9, ele disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Versículo 10, disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Versículo 11, então Jesus tomou o pão ou os pães, deu graça e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. 12, depois de todos receberem o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então 13, eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços de 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. 14, depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Só 10. E eu fico imaginando esse menino, esse rapaz, se ele vê aquela multidão e vê Jesus falando com os discípulos: escuta, vamos dar comida para essa turma. Eu fico imaginando esse menino olhando para os 5 pães e 2 peixes dele. E sabe aquelas pessoas, você já viu isso na escola? Na escola, por exemplo, na escola. Aqui na igreja tem uns caras assim, umas pessoas assim, né? Porque quando os irmãos na igreja, às vezes acham chiclete debaixo da cadeira aí, né? Mas lembra na escola quando você... É incrível, né? Isso era a lei de Murphy, né? Porque quando você na escola ia comer uma bala escondida, que você pegava assim, enfiava embaixo da carteira, e você ia tirar, lembra que fazia... Naquela hora fazia um silêncio e via aquele barulhinho. Todo mundo já olhava: dá uma para mim, dá uma para mim. Sabe aquela hora que você quer comer sozinho? Eu fico imaginando esse menino com os 5 pães e 2 peixes, porque Filipe, porque o outro aqui que servia a Cristo falou assim: ó, tem um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Eu imagino e falou: eu não, meu, isso aqui é meu, pô, eu trouxe para mim. Mas não, ao contrário disso, ele dispôs o pouco que ele tinha. E como Deus é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, multiplicou-se, todos comeram, se fartaram e ainda sobrou bastante. Teve uma outra ocasião depois disso que Jesus fez uma segunda multiplicação. Acompanhe aqui no telão, está em Mateus capítulo 15.
Jesus saiu dali, foi para a beira do mar da Galileia, depois subiu ao monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe mancos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros, e colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos vendo. E louvaram o Deus de Israel. Depois Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Versículo 36, os seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Aí Jesus pergunta: quantos pães vocês têm? 7, responderam eles. E alguns peixinhos, que aí eles já estavam mais espertos, já estavam andando com Jesus carregando alguma coisa. 35, ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E naquela época não tinha televisão, os caras tinham muito filho, né? Então tinha muita boca para alimentar. O que eu quero te mostrar com isso, meu irmão? Que o pouco que você tem com Deus pode se tornar muito. Mas a gente vive num tempo, como eu disse, de pessoas naturais. Pessoas que não acreditam em Deus. Ou dizem que acreditam, mas não acreditam. Porque quando você deposita a sua fé, a sua confiança em Deus, você entende que Deus é capaz de fazer milagres, maravilhas, que a tua mente infinita jamais vai entender. Eu podia citar aqui os 300 que Deus capacitou com o Gideão para libertar o povo. Quantos eram no começo? 32.000. Aí Deus falou: tem muita gente, eu não preciso de 32.000 soldados. Escuta, faz o seguinte: os que tiver com medo, fala para eles tirar o time de campo. E nessa ocasião, 22.000 foi embora. Aí dos 10.000 que sobraram, Deus falou para ele: quando eles forem beber água, os que lamber água que nem cachorro, tal, esses são os caras. Os outros que tivessem meio disperso, dispensa também. E eu fico imaginando o Gideão. Pô, tinha 32.000, agora ele tem 300. Você já imaginou? Você tem 32.000 pessoas, soldados, para guerrear, e Deus fala: tem muito. Humanamente falando, isso é loucura. Mas para Deus não. O Deus que é capaz de fazer infinitamente mais, Ele não precisa de muita gente, Ele não precisa de muita coisa, Ele só precisa de alguém que tenha fé suficiente em seu coração, que creia na provisão dEle e vá para frente e siga-o servindo, crendo que Ele é o Deus poderoso, que Ele pode fazer com 1, com 2, com 300, com 10.000, com 15.000, Ele pode atacar, Ele pode fazer o que Ele quiser, porque Ele é Deus. E o interessante é que esse Deus é o meu Deus. É o seu Deus? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: é esse Deus mesmo que você serve? Veja que interessante, uma citação aqui de Moisés para o povo. Quando o povo tinha sido liberto do Egito, uma citação de Moisés está em Levítico 26, versículo 3. Deus falou através do servo dizendo o seguinte: se vocês seguirem os meus decretos, se obedecerem os meus mandamentos e os colocarem em prática, porque tem muita gente que conhece Bíblia, mas não pratica. Amém? Aqui não, aqui todo mundo pratica a palavra, aqui é uma benção, né? Mas tem gente por aí que conhece e não pratica. E depois reclama que Deus não abençoa, que... Se vocês seguirem os meus decretos, obedecerem os meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. Versículo 5, a debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação,
E vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança em sua terra. Amém? Como é que acontece isso? Se, ok? Sempre tem uma condição, né? Se você confiar no que Deus está falando. Se você obedecer os meus mandamentos e praticar, nunca vai faltar comida para você. Nunca vai faltar a bênção do Senhor na tua vida. Deus sempre vai prover. E ele continua, versículo 6. Estabelecerei paz na terra, e vocês deitarão, e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela sua terra. Veja que interessante. Vocês perseguirão os seus inimigos, e estes cairão a espada diante de vocês. Versículo 8. 5 de vocês perseguirão 100. 100 de vocês perseguirão 10.000. E os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Ou seja, o que Deus está falando? Vocês não vão precisar de muito para vencer na vida. O pouco que vocês têm, eu estou com vocês e eu vou multiplicar na sua vida. Davi sabia muito bem disso, porque Davi num dos textos que ele escreveu no livro de Salmos, está bem claro, ele diz: os meus inimigos, eles podem vir por um caminho, mas por 7 caminhos fugirão. Por quê? Porque o Senhor dos exércitos está comigo. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz, o salmista Davi escreveu, Salmo capítulo 20, versículos 7 e 8. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. A questão aqui é que o pouco condena muito. E eu repito a pergunta inicial: importante é ter muito ou importante é ter o suficiente? Jesus ensinou a ser fiel no pouco. Se a gente for fiel no pouco, Ele coloca a gente no muito. Toda vez que a gente fala disso, todas as vezes que a gente fala dessa questão de ser fiel no pouco, no muito, é óbvio que a gente lembra de dinheiro. E a questão aqui é saber se Deus me abençoa ou não, se eu confio mesmo em Deus ou não. E eu estava pesquisando na palavra, quando Jesus fala sobre dinheiro, e ele falou bastante sobre dinheiro. Aliás, Jesus falou mais de dinheiro do que salvação, se você puxar textos bíblicos. E ele falou bastante de dinheiro por quê? Porque ele sabe que as pessoas colocam o coração no dinheiro. Aliás, ele disse certa vez que o dinheiro para alguns seria um Deus. A gente tem que tomar cuidado, porque hoje, no mundo que nós vivemos, as pessoas nunca estão satisfeitas. E eu estava pesquisando aqui, achei algo interessante que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Tem um texto bíblico também muito conhecido, Marcos capítulo 12, acompanha aqui no telão, versículo 41. Diz que Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições, e ele observava a multidão colocando dinheiro nas caixas das ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. 42, então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Já te explico esse pouco valor. Versículo 43, chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Matando a curiosidade, se você olhar na sua Bíblia depois desse texto, quando o texto fala aí, ela colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor, na Bíblia NVI tem um B pequenininho entre parênteses do lado, que remete ao rodapé da página e explica. Essa moeda que ela deu chamava-se na época leptos. O leptos
era a menor moeda judaica em circulação. A única desta origem que é citada no Novo Testamento. Por quê? Porque ela varia muito pouco. Ela valia cerca de 2% de um denário. Um denário era um dia de trabalho. Então ela valia 2%, ou seja, ela valia pagamento de 15, 20 minutos de trabalho no máximo. E ela tem o nome derivado do grego, lepto, ou leptos, que significa despojado da própria pele, desnudo, fino, delicado, leve. E também vem de um outro verbo, o lepo, que é pelar, descascar, desnudar. Então a gente nota que nesses significados, aquela moeda ela não tinha, porque as moedas da época geralmente eram de ouro ou de prata. Aquela moeda era de bronze, que não tinha muito valor. E mesmo assim, aquela mulher, a renda dela era 2 moedas de leito, que valiam 15, 20 minutos de trabalho cada uma. Era uma viúva, era uma mulher pobre. Mas quando ela foi chamada para ir à frente, para adorar a Deus, ela foi e levou tudo o que tinha. E isso chamou a atenção de Jesus. Eu não estou falando, meu irmão, o que se faz aí hoje, de igrejas que pede tudo o que você tem e você acaba dando, como eu já vi muitas pessoas darem, e na verdade aquilo não veio de Deus. É de Deus. Deus fala no teu coração. Mas aquela mulher, ela sentiu o desejo de ir à frente e adorar a Deus. Ela pegou a única coisa que ela tinha na mão. A única renda que ela tinha. Amém? Foi isso que está escrito no texto? E ela foi e adorou a Deus. Isso chamou a atenção de Jesus. Jesus chamou os outros e falou assim, essa mulher ela deu tudo o que tinha. Os outros estavam dando o que estava sobrando, mas ela deu tudo. Quando você é fiel no pouco, Deus te coloca no muito. O presidente John F. Kennedy, no seu discurso de posse de 1961, quando ele foi eleito, ele disse, meus compatriotas americanos, não pergunte o que o seu país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Se nós pudéssemos trazer isso para os cristãos, não pergunte o que o Senhor pode dar para você. Pergunte o que você pode dar para o Senhor. Porque se você tiver fé suficiente, Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Sabe por que a gente vive uma geração de pessoas naturais, descrentes? Porque elas não querem nunca entrar no sobrenatural. Porque para entrar no sobrenatural, só tem dois jeitos. Ou você tem muita fé em Deus, ou você não tem nada a perder. Você está nas penduras, você está caindo de morto, você está morrendo, você já foi desenganado pelos médicos, você perdeu o emprego, você está sem condição nenhuma, aí você aceita tudo que te falar. Mas é melhor você chegar na presença de Deus, quando você está bem, e dizer assim, Senhor, eu aprendi, eu te amo. E o pouco que eu tenho, o pouco que eu posso dar, contribuir, seja 10%, seja 20%, seja 90%, como antigamente o dono da GC Lever fazia, Senhor, está aqui. Por quê? Porque eu sei que o Senhor jamais vai deixar faltar na minha vida. Senhor, eu tenho um pouquinho de arroz aqui, 5 quilos de arroz, 2 quilos de feijão, ainda assim eu quero cortar no meio esse arroz e pegar 1 quilo de feijão, e eu vou procurar alguém que está precisando. Que o Senhor vai multiplicar isso na minha vida. Amém, irmãos? A atitude que predomina no mundo é assim, tenha tudo o que você pode ter. E versículo 24 de Provérbios 11, há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, e outros que retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Um outro texto aqui para eu começar a encerrar, Lucas 16:10, Jesus disse que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Vivemos num tempo onde ter coisas é sinal de riqueza.
E a maior riqueza que a gente pode ter é a família que nós temos, a vida que nós temos, a saúde que nós temos, a fé que nós temos. Essa é a nossa maior riqueza. Aliás, dia desses, um amigo falando comigo, estava conversando com um rapaz e aconselhando esse rapaz a se casar, porque ele estava vivendo já maritalmente com uma moça e ele não queria casar. E aí ele falou, escuta, resolve a sua vida. Você tem um carro, vende esse carro, compra um de menor valor, acerta a tua situação financeira e bola para frente. Mas esse rapaz disse para ele, não, mas eu não posso vender o meu carro, que é o maior bem que eu tenho. Ou seja, a mulher dele não valia nada. E tem muita gente que pensa assim. Tem gente que nunca está satisfeito com o que tem. Tem gente que pensa o seguinte: trabalhar o mês inteiro para ganhar 900 e poucos reais, um salário mínimo? Ah, não. Por isso que os jovens hoje, adolescentes hoje, vão servir o tráfico. Por quê? Porque lá o dinheiro vem fácil. Eu ficar para trabalhar por mixaria, por pouco? Eu não. Por que tem muita gente hoje que está passando por dificuldades, por lutas? Por quê? Porque ele não quer estudar. Porque ele não quer se esforçar. Ele não quer pegar o seu talento e desenvolver. A gente aqui na aula de sexta-feira, no coral com o professor ele disse, e eu inclusive falei para o pessoal, se vocês quiserem, o professor, ele vai vir aqui e vai ficar ensinando, lá, 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 tá bom? Vamos outro tom, lá, 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 mais um tom, lá, 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 ele podia vir aqui o ano inteiro falar isso, aí vocês vão ficar bom no lá, 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 e o restante? E a técnica? Como é que você desenvolve? Você pega o pouco que você tem, você coloca diante de Deus, você se esforça, você pega lá durante o seu dia, você pega os estudos que Ele manda e se esforça, ouve. E Ele ainda falou assim, ó, você tem que ouvir 10 vezes, depois você tem que ouvir 10 vezes, você tem que cantar 10 vezes, depois você tem que cantar com o playback 10 vezes, depois você tem que ouvir com todo o instrumento mais 10 vezes, depois cantar só a capela você mais 10 vezes. Ainda assim, talvez você não aprenda direito. Porque hoje nós estamos vivendo a geração do tudo fácil. Tudo fácil, tudo é fácil. O pai compra um celular para o filho, mó mamata. O pai compra um carro para o filho, a mãe faz isso, se mata pelo filho, dá uma mamata, uma mamata. Bons tempos aquele nosso. Ainda ontem vi na internet uma foto que alguém colocou lá de um menino, né, a foto antiga, né? Foto da minha época, até preto e branco. Que alguém postou lá no Facebook de duas meninas, 3 irmãos, 2 meninas e um menino, né, com a poupança para cima no colo da mãe e a mãe com um chinelinho chegando o aço, né? Bons tempos esse, que a gente apanhou, cresceu e está vivendo bem. Os de hoje você não pode fazer isso, senão coitados, vão ficar traumatizados. E eu já falei aqui, se tinha alguém que tinha que ficar traumatizado na vida, sou eu, porque o que eu apanhei na minha vida, mas estou aqui. A verdade, meus irmãos, guarde isso no teu coração, é que os valores de hoje estão distorcidos. E quando você crê em Deus, você sabe que Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Nada te prende, nada te segura. O teu coração está ligado a Deus. Você sabe que quanto mais você se dedica pelos outros, quanto mais você faz pelos outros, meu irmão, guarda isso no teu coração. Eu já falei isso várias vezes e repito. Pode passar o tempo que for, Deus vai te recompensar. Por mais que você pense assim, poxa, Deus se esqueceu de mim, já passou 2, 3, 4, 5, 10 anos. Deus não se esquece. Deus vai te recompensar. Tudo o que você fizer para Deus, para a obra dEle, para os outros, Deus vai te recompensar. Creia. Agora, quando você crê que o que é suficiente para mim, o que é suficiente para mim? O que é suficiente para mim? Você tem que parar um dia e pensar sobre isso. Porque senão você vai cair nessa loucura de hoje em dia. De quero mais dinheiro, quero mais poder,
quero mais, quero aparecer mais, quero. Aí você vai ficar que nem Lúcifer, que perdeu, essa foi a síndrome dele, que perdeu tudo que ele tinha nos céus e foi banido de lá. E tem muita gente hoje em dia aí, músicos no mundo, talentosos, músicos cristãos, que estão aí passando necessidade. E interessante que a Bíblia diz que o justo nunca vai passar necessidade. Mas por que eles estão lá? Por que tem muitos hoje desviados? Porque eles não entenderam que o pouco que eles tinham diante de Deus era muito. Eles estavam sempre querendo mais. E infelizmente é por isso que muita gente está vivendo a situação que está vivendo. Quero encerrar lendo com você um texto, se você puder, fique de pé, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 30. E se você crê nessa palavra, você crê nessa palavra? Amém? Crê? Quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus, que Deus jamais vai deixar faltar algo sobre a tua vida. Lembre-se, não é porque eu estou falando, é porque você pratica a palavra de Deus. E se você praticar a palavra de Deus, a bênção dele estará sempre sobre a tua vida. Os ditados de Agur, que foram incluídos aí nos Provérbios, Provérbios capítulo 30, no versículo 7, ele escreveu: 2 coisas peço que me des antes que eu morra. Versículo 8 ele escreveu: mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Ele também diz assim: Senhor, não me des nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Em algumas versões, apenas o suficiente. Versículo 9: senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria, como muitos que ficaram ricos fazem hoje, e diria: quem é o Senhor? E se eu ficasse pobre, eu poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Só até aí. Que este texto esteja no meu e no teu coração. Quanto que é o suficiente? O suficiente para eu viver é isso. Tá bom, eu vou lutar por isso. Mas o pouco que eu tenho, eu vou apresentar sempre diante do Senhor. Eu vou sempre agradecer tudo que Ele fez por mim. Porque se Deus, se tem coisas que Deus tem feito muitas coisas por nós. É que às vezes a gente não vê esses milagres ordinários, a gente só quer ver o extraordinário. A gente cantou hoje: o melhor de Deus está por vir, realmente. Mas hoje, a provisão do Senhor está na minha vida, está na tua vida. Você levantou hoje, você lavou o seu rosto, você escovou os seus dentes, você tomou um café, você vestiu uma roupa, você teve uma noite de descanso num travesseiro com uma coberta, você pôde vir para cá a pé, de carro, de ônibus, você chegou aqui, você pode levantar, você pode sentar, você pode erguer as suas mãos, você pode abaixar, porque Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. Então, meu irmão, pouco com Deus é muito. Disse esse homem, Agur: Senhor, o que eu peço? Eu não quero riqueza, porque se eu ficar rico é capaz de eu esquecer do Senhor. Também não quero pobreza, porque eu não preciso roubar. E se eu roubar, eu vou acabar desonrando o teu nome. Senhor, me dá o que é suficiente. Porque o pouco, o suficiente, vai ser muito diante do Senhor nosso Deus. Amém? Crê tu nisso? Vamos orar, fecha os teus olhos.